Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Falar um pouco da ética e os direitos humanos na cadeira de ética e deontologia profissional. Bom, primeiro, falar um bocadinho da relação que existe entre a ética e os direitos humanos. A relação existente entre a ética e os direitos humanos, num olhar histórico, a ética sempre esteve relacionada a questões de igualdade, justiça, de respeito à dignidade. Para garantir esses valores, houve necessidade de uma união moral, ou seja, pontos em comum, para que se possa conviver em sociedade de forma harmoniosa, porém respeitando as diferenças. A vida como valor ético. Qualquer ato humano que tenha reflexo sobre a vida das pessoas e o seu meio ambiente implica reconhecer os valores e uma avaliação de como estes padrões poderão ser afetados. O primeiro é a própria pessoa, que deve valorizar esses atos, deve valorizar esses valores todos, com algumas peculiaridades que são inerentes à sua natureza, inclusive as suas respectivas necessidades materiais, psíquicas ou espirituais. Indo um pouco para a diferença entre a ética e os direitos humanos, a ética busca o fundamento do outro como fundamento para a construção de valores universais, enquanto os direitos humanos primam pela universalidade de certos direitos que devem ser assegurados internacionalmente. Função dos direitos humanos. Os direitos humanos têm como função proteger os indivíduos de autoritarismo e abusos de poder. Os direitos humanos representam a liberdade dos seres humanos. O seu aparecimento está ligado ao individualismo das sociedades. Foi criado ao longo do tempo e, por sua vez, houve correspondência dos direitos humanos, o que fez com que os mentores levassem à necessidade da limitação do poder do Estado, fazendo com que o respeitasse os seus interesses, associá-lo à ideia da civilização, democracia, que em conjunto reflete a ideia de igualdade e de dignidade para todos os seres humanos. Indo mais além, a humanidade é dado pela dignidade. A humanidade é uma dignidade, pois o ser humano nunca pode ser usado de um meio, de um objeto, mas sim deve ser considerado como um fim, como um ser, como uma massa pensante. Os direitos humanos estão acima de qualquer direito existente, seja do Estado ou dos governos. Existem 3 fases dos direitos humanos, sejam elas. Uma delas é o justnaturalismo, que está mais aliado à liberdade e à igualdade. Esses são considerados direitos inalienáveis, algo que não se pode comercializar, simplesmente pode ser explorado e como um recurso que seja eficiente, que fique para todas as gerações vindouras. Os mesmos são chamados de direitos civis, estão relacionados com a liberdade religiosa e de pensamento, direito à propriedade e de liberdade de escolha. Continuando, existem os direitos políticos, são considerados direitos políticos porque estão relacionados à formação dos Estados. Em princípio, todos os indivíduos pertencem a um Estado e são portadores de direito. Entre os direitos temos o sufrágio universal e a possibilidade dos cidadãos escolherem os seus representantes. Isso ajuda também na organização dos seres humanos.
E para além dos dois já mencionados, temos também os direitos coletivos, que apresentam debates, questões sobre as pesquisas genéricas, o meio ambiente, o monopólio, os direitos dos idosos, crianças, adolescentes, mulheres e a minoritária, que são os tais ditos homossexuais, que é uma camada muito minoritária, que dentro de si pode até não se conseguir localizar nesse um, mas também existem, que eles têm direitos humanos que lhes defende. E terminando, ou dizer que essa matéria foi buscado uma parte no Manual dos Sete e a outra em vídeos do YouTube e alguns manuais que foi retirado nas páginas da internet. E para fechar, agradeço a todos e peço aos colegas para que avaliem, deixem seus comentários e até a próxima.